crianças, vamos para a aula de hoje, a aula número 2. Eu não sei se vocês estão verificando, mas o cenário agora está diferente, quadro novo, feito por meu amor. Estão vendo? Pronto. E eu estou em casa, porque para não estar indo para lá e para cá, tá certo? Por causa da pandemia, né? Então, melhor ficar em casa. Então, vamos lá, tá? Eu não sei se vocês tiveram alguma dúvida na aula passada. Acredito que não, porque ninguém mandou pergunta para mim no Zap, né? Então, vamos lá. Seguinte, antes da gente começar a aula de hoje, tá? Que eu vou ter aqui a continuação do Egito, tá? O que é que eu ia falar mesmo? Antes da gente começar, vamos recapitular, tá bem? A gente viu, né, semana passada, que o Egito, ele fica no continente africano, né? Que ele é um oásis, principalmente por quê? Porque ele fica, né, é banhado, vamos dizer assim, é banhado pelo rio Nilo. Não é isso? Então, vamos dizer que o rio Nilo é uma dádiva do Egito. Não, eu acho que é o contrário. O Egito é a dádiva do Nilo. Mas fica, vamos dizer, uma das duas coisas, tá? Então, a gente viu também que o Egito, tá certo? Ele vai ter 3 períodos históricos, né? O Novo Império, o Médio Império e o Antigo Império, tá? De trás pra frente, como tinha falado, porque eu tinha falado de trás pra frente, mas vê. Começa primeiro pelo Antigo Império, depois o Médio Império e termina no Novo Império, tá bem? A gente viu que vai ter uma figura importante no Egito, que vai ser o faraó. O faraó, ele vai ter, né, poder tanto político, militar e sacerdote, né? Então era ele que decidia tudo. A gente vai ver também que o faraó, ele era responsável pelas obras, pelos templos, né? Vamos dizer assim, pelas pirâmides. Através de quê? Como é que ele conseguia isso? Através dos impostos cobrados à população. Quem cobrava? Os escribas. E os escribas, eles são chamados assim porque eles sabiam ler e escrever, e por causa disso eles cobravam impostos, tá? Porque eles sabiam ler e escrever. Então, os escribas, vamos dizer assim, que eles eram os ajudantes do faraó, porque o faraó não tinha como fazer isso, apesar também que ele era muito chique, muito poderoso, ele não ia sair cobrando imposto a seu ninguém, tá? Então, assim, ele também guardava, né, vamos dizer assim, grande parte do dinheiro ficava para o faraó, para a riqueza do faraó, e uma parte daquele dinheiro ia para as construções. Uma dessas construções eram as pirâmides, que eu expliquei na aula passada, tá? Que as pirâmides eram os túmulos, né, onde os faraós eram colocados. Até mesmo por quê? Porque lá nas pirâmides, além de ir também o corpo dele, ia toda a riqueza do faraó, que ele conseguia durante a vida dele, para, tá certo, quando ele voltasse a viver, se é que isso seria possível, ele, tá certo, iria pegar toda a riqueza que estava guardadinha lá na pirâmide e voltaria à vida. Mas isso aí é um outro assunto, nas próximas aulas a gente vai ver que é a chamada mumificação, porque o pessoal do Egito acreditava na vida após a morte, tá? Na chamada reencarnação, né? Então, vê bem, a gente vai, tá, para a aula número 2 hoje. Na aula passada, a gente iniciou, tá, o Antigo Império, e no Antigo Império a gente falou justamente disso aí, do poder do faraó, da ajuda dos escribas para o faraó, das pirâmides, que elas eram feitas com o dinheiro dos impostos, né? E a gente falou, deixa eu ver mais o que, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma filada. Deixa eu ver. Ah, sim. Nas pirâmides mais importantes, que foram Quéops, Kelfren e Miquerinos, que ficavam na região de Gizé, tá? E na frente dessas pirâmides ficava uma esfinge, uma estátua muito grande, que ela era, vamos dizer assim, metade, né? Metade animal, metade um leão, com o rosto, a cabeça de homem, tá? Que nas próximas aulas também eu vou explicar como é que eram chamadas esses tipos de estátua. Tá? Para não complicar muito a cabeça de vocês. Aí a gente termina o Antigo Império. Mas antes de terminar de fato o Antigo Império, para entrar no Médio, eu tenho que explicar uma coisa. Por que, professora, que acaba o Antigo Império? Tá? Ele vai entrar em crise justamente por causa do fortalecimento do faraó. Tá? Então o faraó ele fica muito poderoso e vai começar a arrecadar imposto demais da população. Algumas pessoas, principalmente
os políticos, aqueles que conversavam demais, que queriam tomar, né, vamos dizer assim, passar uma rasteira no faraó, tomar o poder do faraó, que isso existia no Egito, não fique pensando que isso que não existia, mas existia. Então, vai, tá certo, acontecer uma anarquia política no Egito, tá bem? O que vai acontecer aí com essa anarquia política? Tebas, que é uma cidade também importante no Egito, vai ficar sabendo dessa manifestação que estava acontecendo lá, até mesmo porque a gente viu que lá no antigo império a gente vai ter duas capitais, que eram Tines e Mênfis, eram as cidades mais importantes, né? Eu expliquei isso na aula passada. E Tebas, ela vai ficar sabendo dessa anarquia política, do fortalecimento do faraó, e o que vai acontecer? Ela vai, tá, lá e vai submeter os nomos. Quem eram os nomos? Eram aquelas, vamos dizer assim, associações, comunidades, né, agropastoris, aquele pessoal que eu expliquei que ficava na beira do rio Nilo, né, moravam na beira do rio Nilo e eram governadas pelo nomarca, que era a pessoa mais velha daquela família, né, daquela comunidade. Então, esses nomos, eles queriam fazer o quê? Já que eles se achavam importante, mais poderoso, mais velho, queriam tomar o poder do faraó. Tá aí a chamada anarquia política. Tebas fica sabendo disso, querendo ser, tá certo? A cidade mais importante no lugar de Tênis e de Mênfis, faz a seguinte coisa, tá? Vai lá e submete os nomos à sua autoridade, ou seja, chega lá mandando todo mundo ficar quietinho, calar a boca, porque agora quem ia mandar era Tebas, tá bem? Então, nesta questãozinha aí, tá? Tebas faz um acordo com o faraó, que já era bastante poderoso, tá? Mas que não precisou colocar ninguém no seu lugar, porque quem colocou foi Tebas, e disse o seguinte: senhor faraó, vamos resolver aqui agora, tá bem? Tires e Mênfis vai deixar de ser potência, de ser cidade importante, porque quem vai tomar o lugar agora sou eu, porque, tá certo, eu coloquei os nomes no lugar deles para o senhor não ter trabalho. Então, tudo bem, tá? Aqui termina nessa, vamos dizer assim, nessa união, tá, entre Tebas e o faraó, termina, vamos dizer assim, o antigo império, e a gente começa o médio império, tá? Sendo quem a capital? Tebas, por causa desse acordo, tá? Tebas, com a aliança com o faraó, que a gente sabe que o faraó, ele arrecadava os impostos e aí ele fazia construções. O faraó vai fazer o quê? Eu vou deixar de investir nas pirâmides agora e vou investir em outras obras, que vai ser o quê? Os canais de irrigação e o reservatório de água, ou seja, a galera não precisava mais ter que estar aí indo lá no rio Nilo, pegar água, voltar, tá? Ficar fazendo essa viagem, porque agora o Egito já teria os canais de irrigação que funcionam feito uns caninhos por baixo d'água, tá certo? Por baixo da terra, perdão, e reservando a água tipo numa cisterna, tá? Ficava dessa maneira. O pessoal não precisava mais ter que ir buscar água longe. Então, o Egito já estava mais moderno. Aí vê bem, aí a gente vai entrar, tá certo, no ano de 1750 a.C. Uma coisa que eu preciso explicar aqui é que vocês vão ver a diferença de ano. Aqui eu tenho 1750 a.C. e aqui, tá certo, eu botei 1580. Eita, tia, tá doida? Tá não, tá? Porque a gente sabe que antes de Cristo, a ordem cronológica ela vai diminuindo, tá? Então, até chegar no ano 1 do nascimento de Jesus, tá bem? Então, é por isso que vai dar essa diminuiçãozinha. Então, em 1750 a.C., que o negócio tá ruim hoje, o Egito ele vai ser invadido pelos Hicsos, tá? Os Hicsos, eles eram povos, vamos dizer assim, bastante temidos naquela época. Por quê? Porque eles eram povos altamente militares entre aspas, né? Porque entre aspas, porque ele não tinha um exército, tá? Não tinha armas metralhadoras, mas em relação ao pessoal do Egito, que a gente pensa que o Egito, tá certo, nessa época era né, vamos dizer, o exército, mas não tinha esse exército ainda todo preparado, vocês vão ver isso. Então os Hicsos, eles eram povos que gostavam de guerrear, vamos dizer assim, povos guerreiros, e que já tinham o uso
do cavalo. Então imagina, quando você pensa, tá naqueles filmes antigos, o pessoal montado no cavalo, tá? Com aquelas armas, aquelas espadas, tá certo? Passando e cortando pescoço. Você imagina desse mesmo jeito. Os íxios, eles eram temidos por isso, porque quando ele invadia uma população, uma comunidade, eles não perdoavam ninguém, nem mulher, nem criança, nem idoso, tá certo? Eles matavam quem estava pela frente, só que montados no cavalo. O pessoal do Egito, ele não era assim, tá certo? Ele nem ainda tinha aperfeiçoado o uso do cavalo, nem muito menos utilizavam ainda as armas, tá? A ideia do pessoal do Egito era fazer o quê? Era ser grandioso, era ser poderoso. Então, desta maneira, eles foram invadidos pelos íxios e permaneceram assim por quase 200 anos, tá certo? Quase 200 anos os íxios passaram dominando o pessoal do Egito, vê só. E aí você pensa, poxa, e o faraó não era tão poderoso? Era, mas era só aquela questão que eu tô dizendo, tá? Ele só era poderoso no nome, porque para defender o Egito, ele mesmo foi dominar, tá? Então vamos seguindo. A história é que os íxios ficaram, tá certo, dominando o Egito por quase 200 anos. Até o Egito se livrar dos íxios. E aí, em 1580, tá certo, os íxios, eles vão ser expulsos. Então, o Egito, ele consegue se livrar. Fazendo o quê? Aprendendo com o invasor. Então, no novo império, que é agora, tá certo, que a gente vai entrar agora, é justamente isso que a gente vai trabalhar. Já que eles aprenderam com quem invadiu, eles vão se tornar, assim, o quê? Militares e imperialistas, tá? O que quer dizer isso? Militar, eles vão formar um exército, tá certo? E imperialista é, já que eu tenho um exército forte, eu vou fazer o quê? Eu vou tomar o território de outras pessoas, ou seja, eu vou começar a expandir. Se liga aqui que imperialismo não tem a ver com império, tá? Tem a ver com formação de império, com tomada de território. Então, quando a gente diz países imperialistas, são países que saem e vão tomar território dos outros, tá bem? Então, vê bem, o Egito, no novo império, vai se tornar, vai ter como característica principal militar, né? Ou seja, vai montar um exército e vai se tornar também imperialista, que é dominar o território dos outros, tá bem? Nessa dominação de território dos outros, a gente vai ter, ó, o Egito, ele vai tentar dominar território, chega muito próximo da Mesopotâmia, que vai ser o próximo assunto da gente, que eu falei para vocês que a Mesopotâmia se chama assim, porque vai ser um território onde eu tenho, né, dois rios, Tigres e Eufrates, então Mesopotâmia significa terra entre rios, então o Egito chega quase lá, na dominação desse território, tá? É como eu quero dizer assim, o Egito é África, Mesopotâmia é quase, tá certo, a Ásia. Então, vamos dizer que o Egito tomou muito território aí até chegar quase próximo da Mesopotâmia. Nessa época, tá certo, do novo império, a gente vai ter destaque para dois faraós. Dois faraós, eles vão ser importantes. O Tutmés III, tá certo, e o Ramsés II. Vão ser os faraós mais importantes no Egito nessa época, os mais poderosos. Por quê? Porque são eles que vão formar o exército, tá certo? Vão ter os exércitos mais poderosos. Nesta questão, a gente vai ter, tá? Os dois gastando com o quê? Com as campanhas militares, ou seja, pagando, vamos dizer assim, os soldados para participarem, tá certo? Gastando também com equipamento para viagem, com comida, tá certo? Com as carroças que eles vão aprender a utilizar, por causa também do uso dos cavalos que eles aprenderam com os íxios, não é possível, porque eles passaram 200 anos no domínio dos íxios, não é possível que não vai aprender a montar cavalo, pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. E, tá certo, os gastos com a guerra é que vai enfraquecer o Egito, tá certo? Ou seja, se o faraó gastou demais com guerra, com campanha, com soldado e esqueceu, tá, de guardar um pouquinho de dinheiro. Então, vê bem, nesta questãozinha, tá, o Egito vai ficar enfraquecido porque perdeu muito dinheiro. Ficando
enfraquecido, eles vão ser invadidos por outros povos, tá certo? Por muitos outros povos, como por exemplo, os assírios, tá certo? Os persas, que vão ser outro povo também bastante violento, principalmente por quê? Porque eles vão ser liderados por Cambises. Cambises, ele vence o Egito em uma batalha chamada Batalha de Pelusa, que aí, tá, o pessoal do Egito vai ficar de novo sob o domínio, tá, dos persas, de novo não, vão ficar sob o domínio de outro povo, né, que dessa vez vai ser os persas, novamente 200 anos. Parece que o povo gosta muito desse número, né, 200. Então, vê, 200 anos na mão dos Hicsos, 200 anos na mão dos persas, tá? Depois dos persas, a gente vai ter Alexandre Magno, tá? Alexandre Magno, ele vai ser também vamos dizer assim, um conquistador, que por causa, vamos dizer, de se tornar tão importante, ele conquista o Egito e aí ele se torna tão famoso, tá? Mas depois de Alexandre Magno, que ele era da Macedônia, eles vão ser, eles quem? O Egito vai ser invadido pelos romanos, vai ser a última dominação, tá? Então, é o seguinte, lembrando que a gente vai ter várias dominações de outros povos, né? Por causa do enfraquecimento do Egito, e esse enfraquecimento do Egito vem por causa de quê? Por causa dos faraós gastando com a campanha militar e com a guerra, tá? Deixando de guardar dinheiro para usufruir em outras coisas, né? Então, eles estavam preocupados mais com o gasto do que com a proteção do próprio país, né? No caso do Egito. E aí, eles foram invadidos pelos assírios, pelos persas, pelos macedônicos e, por último, pelos romanos.